Judete e você na TV. Estamos de volta aqui. Hoje eu recebo Maria Lúcia Badalotti Tavares, psicóloga, terapeuta sexual, psicóloga clínica. A gente está dando umas pinceladas aqui em disfunções sexuais, femininas e masculinas, e a gente já está criando um quadro aqui. Então vocês podem até mandar pergunta para a gente sem identificação, que ela vai ser a nossa Laura Miller aqui, né? A Maria Lúcia vai estar no programa uma vez por mês respondendo as perguntas de vocês. Não há necessidade de identificação. Mas o Márcio que pergunta o seguinte: quando ele pode perceber que é uma ejaculação precoce? Quer dizer, para ele saber se ele está fazendo o sexo, que a ejaculação dele é mais ou menos, ou ele tem que definir se é precoce. O que define? O que é uma ejaculação precoce? Isso, o que define, em quanto tempo, por exemplo? O que define para ele saber se aqui ele tem ejaculação precoce ou não? Tem homens que têm uma ejaculação precoce que antes mesmo da penetração ele já ejaculou. Então, é uma ejaculação bastante rápida. Não dá tempo, digamos, de fazer uma penetração. Então, quando o paciente vem, é muito importante a gente fazer uma avaliação de saber exatamente como que acontece isso. Porque a ejaculação precoce ela é caracterizada pela questão do homem ejacular antes dele desejar, ou antes de que a parceira possa ter o prazer dela. Tem mulheres que têm muito rápido o prazer, e tem outras que demoram um pouco mais. Então, ele pode, durante o processo de terapia dele, se ele não tiver nada que comprometa ele organicamente, aprender a controlar a resposta sexual. E tem como? Sim, claro, com certeza. Daí com terapia? Com terapia. Não com remédio. Terapia sexual. Sim, terapia sexual, não com remédio. Existem remédios hoje já, né, que até nós tivemos na Europa, eu li em 2010, já estava sendo lançado na Europa, medicações específicas para ejaculação precoce, né, que são... Então, em que momento ele pode perceber que é precoce? Se ele ejacular antes da penetração. Ou que ele penetre logo em seguida, digamos, ele vai ter a ejaculação, sem que ele queira, sem que ele deseje. Mas se ele tiver uma relação mais curta e prazerosa para ambos, nada a ver com ejaculação precoce. Sim, se de repente a parceira dele rapidamente responde aos estímulos, não tem, né? Não tem receio nenhum. Pode até fazer uma adequação de uma resposta um pouquinho maior, com mais tempo, né? Se for Acho o caso deles desejarem. O importante é o prazer de ambos. Ele pode, de repente, ter um prazer mais rápido e antes, desde que ele depois se dedique e faça com que a parceira tenha seu prazer, com não é? certeza. Acho que não. O Paulo pergunta assim, doutora Maria Lúcia, existe idade para broxar? Olha, broxar é... Boa, Paulo. É, sim, ó. Broxar não tem idade. Na verdade, perder a ereção, né? Sim. Broxar é um termo mais popular. Vamos no popular. Mas não tem idade. Digamos, um menino que está no início da vida sexual dele, ele pode ele não bem... precisa ficar assustado. Não, com certeza não. Ele pode perder a ereção justamente por causa da questão da ansiedade dele. Então, ele vai para o ato sexual com uma expectativa enorme, ou porque aquela mulher é muito linda, muito maravilhosa, e, meu Deus, eu tenho que ter um desempenho muito bom com ela. A cobrança dele ser um macho forte. Digamos, a ansiedade, ela é a primeira inimiga da ereção. Eu digo que ela é inimiga da sexualidade, porque ela vai atrapalhar sempre. Se a mulher estiver ansiosa para o ato sexual, ou se o parceiro tiver, ele pode perder a ereção, ele pode ejacular rapidamente, a resposta toda fica comprometida. Então, para ele poder ter uma boa ereção, nós estamos falando mais dos homens aqui, ele necessariamente vai ter que estar bem relaxado e bem tranquilo para poder ter o ato sexual. Para conseguir ter uma boa ereção, inclusive. E as meninas? Mas as meninas também, né? As meninas. Tem que estar bem. As meninas também. E sabem que menina dá mais trabalho, né? Para ficar no ponto, a menina dá mais trabalho. Então, o menino tem que estar bem tranquilo para poder deixar a menina prontinha aí no momento certo. Não tem nome aqui, mas... diz assim, ó, boa noite, meninas. No caso, eu e você. Já tive a oportunidade de ouvir a Maria Lúcia em uma palestra que fez para o nosso grupo e desmistificou sobre o orgasmo feminino. Foi muito esclarecedor. Sei que é um assunto extenso, mas dá para falar um pouquinho sobre isso, né? Beijos a você, Dete e Maria. E parabéns às duas. Show de programa. Obrigada, meu bem, não sei quem é, mas obrigado porque você está vendo aí a gente. Muito obrigada. O que ela quer falar de orgasmo? Porque eu acho que só a gente tem que dar uma pinceladinha aqui rapidinho
sobre as disfunções femininas, que as meninas Quais têm que são, saber né? o que, que é uma Importante. disfunção feminina, não é aqueles 4 passinhos ali para a relação sexual que eu falei. Claro. O que as meninas consideram uma disfunção sexual? A primeira, a pessoa que já ligou, já está dizendo. Então, é a anorgasmia. A anorgasmia seria a falta do orgasmo, tá? Então, a ausência por questões que são muito variadas. Então, seria a anorgasmia, disfunção orgásmica. Nós temos a dor no ato sexual. Aqui, realmente, eu tenho vários colegas ginecologistas que encaminham, justamente porque às vezes é tão difícil fazer um exame rotineiro numa mulher que tem dor no ato sexual. Porque até mesmo no ginecologista ela vai responder com esse medo, com essa fobia, né? Então, a dor que pode ser tão intensa de que ela faça uma contração tão grande na vagina que impossibilita até mesmo uma penetração. Aí já seria o vaginismo, né? Tem a dispareunia como a dor e temos o vaginismo, né? As mulheres que têm vaginismo... E tem idade para ter? Você vai descobrir o vaginismo, a pessoa que tem, na verdade, quando ela vai começar a ter a vida sexual ativa. Maria Lúcia, não é uma coisa que eu possa ter, por exemplo. Daqui a pouco eu possa ter vaginismo. Não, é uma coisa que já vem com a pessoa. Geralmente já começa no início da vida sexual dela. Ela já observa essa dificuldade. Né? Então, não é uma coisa que eu possa adquirir lá, o que eu vou ter lá na frente. As disfunções sexuais, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido para a gente poder fazer um bom diagnóstico. Sempre. Quando o paciente chega, a gente tem que sempre perceber se ela é uma disfunção primária ou secundária. Primária é quando a pessoa sempre teve, iniciou a vida sexual, nunca tive orgasmo. Sempre tive dor. Nunca consegui deixar fazer com que o meu parceiro me penetre. Então, a gente tem que ver se é primária ou se é secundária, que é o que você está falando, né, Então, a pessoa, de repente, ela teve uma vida sexual normal. Sim. E num determinado período, às vezes, pode ter acontecido alguma coisa no emocional dela que levou ela a desenvolver essa dificuldade, né, essa disfunção. Então, tem que ter muito cuidado no momento da avaliação, né? Tá. Então, seria o vaginismo, o que mais? Vaginismo, dispareunia. Dispareunia, que é a dor no ato sexual. A anorgasmia, e a que vem muito é a queixa, digamos, da baixa do desejo sexual, que tanto acontece nos homens, a baixa do desejo sexual, não tenho vontade de me relacionar sexualmente, e também nas mulheres. Então, a gente não pode esquecer que os homens também, às vezes, em alguns momentos da vida deles, eles não querem fazer sexo, ou não tão, digamos assim, predispostos a isso. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. E quando eu chego um paciente até mim, que nunca passou por uma avaliação, faz muito tempo que ele não vai no médico, alguns pacientes meus devem estar escutando, vendo esse programa. Então, é de praxe que eu pergunte, né, quanto tempo faz que você não vai no seu médico, vamos fazer alguma avaliação orgânica, porque eu acho que é importantíssimo. Todo terapeuta sexual, especialista em sexualidade, ele tem que ter, na verdade, outras pessoas para trabalhar junto com ele. Porque, digamos, o psicólogo, que é o meu caso, eu não faço exames nos meus pacientes, né? No sentido de saber organicamente como os meus pacientes estão. Então, eu preciso da colaboração da ginecologista que atende a pessoa. Então, geralmente, eu mando de volta para a ginecologista. Qual é a tua ginecologista que você confia, que você gosta, que você tem confiança? Fulano e tal. Então, você volta, às vezes eu mando uma cartinha pedindo, falando da queixa, né? E aí a pessoa vai e marca. Ou o urologista, que para os homens é fundamental. É fundamental. Tem que ter, não, né? Independe de idade. Né? Só que assim, o que se observa em termos de pesquisa é que, principalmente nas disfunções, assim, na maioria das vezes, você vai encontrar questões mais emocionais ligadas às disfunções, né? Então, chega, por exemplo, no Instituto HL em São Paulo, que é um centro de referência também, né? O Instituto Paulista, que é bastante interessante nessa área, faz muita pesquisa. Eles chegam de ver em pesquisa 70% das disfunções, principalmente a de ereção, com questões emocionais. Né? Então, com isso ansiedade, fácil de com resolver vergonha. com terapias sexuais? Eu não diria que é fácil. Não, mas eu digo fácil de resolver no sentido de que há como resolver. Há como resolver. Isso, a pessoa tem que, sentido. Acho que assim, superar às vezes vergonha, medo, preconceito, né? Eu tenho às vezes mulheres que vêm e dizem, mas eu quero só falar contigo. Mas é complicado numa terapia sexual você fazer ela só às vezes, com uma pessoa. Você tem como fazer. Você orienta, você passa às vezes atividades. Você tem que passar
Mas só que eu penso que a sexualidade você divide. Sim. Senão você não faz sozinho. tu tá fazendo sozinho. É, Daí tudo bem. Se tu estiver sozinho e feliz, ok, né? Uhum. Mas se tu tá dividindo com alguém, com o teu parceiro, com o teu marido, é importante que os dois vão. Até porque como ato e eu não sei, se me corrija se eu estiver errada, Maria Lúcia, mas deve haver ainda pessoas que há muito tempo, de repente, não tenham ou nunca tiveram um orgasmo e fica na vida daquela forma. Fica. Então, na verdade, a pessoa fica triste, azeda, que a gente chama às vezes, né? A pessoa fica e fica introspectiva, porque não é possível que uma relação sexual normal, bacana, prazer de direito de todos, né? Desde que seja saudável para ambos, evidentemente. Então, mas deve haver, né? Pessoas que não conhecem o orgasmo. Tem pessoas que não conhecem e às vezes até em daí terapia, em terapia, procurar. às vezes a pessoa procura, vamos imaginar Sim. que ela vem, que ela procura, né? E a gente não sabe dizer exatamente por quê, mas existem algumas pessoas, poucas, que realmente elas não identificam o prazer. Elas não identificam o orgasmo. Uhum. Né? Então, às vezes, são por questões neurológicas, né? Que a gente não tem como dizer. Mas Sim. o orgasmo, na verdade, ele é aprendido. As pessoas aprendem a ter. Então, os homens, eles têm, vamos imaginar, a gente cria os meninos, eu também Sim, tenho um menino, sim. né? Uhum. Mais com uma liberdade, mais na sexualidade. E você vai olhar nas mulheres, muito mais repressão, se você vai ver, nós temos quantos anos de repressão. Vamos dizer que nós temos desde os anos 60 que nós começamos a melhorar. A ter um pouquinho de liberdade. Com então, certeza. isso significa liberdade, que eu digo no sentido de poder falar, de buscar, de buscar o outro e de buscar recursos, enfim. Você acha, então, que essas novas gerações agora pode acontecer de serem mais saudáveis, digamos As sexualmente? meninas? As meninas? As meninas são bem mais liberais hoje. Nossa, eu acho que é um avanço muito grande, né? Se a gente imaginar as mulheres que antigamente, até nossas mães, as nossas avós, né? Elas eram muito reprimidas nessa questão por questões religiosas, por questões, às vezes, da própria educação mais rígida, a questão da própria reprodução. Então, as mulheres, na verdade, elas tinham quantos filhos antigamente? Né? Então, a partir do momento que veio a pílula anticoncepcional, reprodutor. Com certeza. Chegou a pílula anticoncepcional, eu disse, não, a partir de agora você pode. Você pode ter prazer. Exatamente. E você vai poder controlar quantas gravidezes você vai querer ter. Isso deu uma liberdade para a mulher enorme. Sim. A Segunda Guerra também, as mulheres saíram, foram trabalhar, foram batalhar, foram buscar o espaço delas. Eu sempre falo isso nas minhas palestras e vou continuar falando sempre, né? Que é muito interessante. Mas o prazer é uma consequência, eu diria, da própria forma como a pessoa conduz a vida dela, o prazer dela, as possibilidades que ela se dá para ter esse prazer, né? Com certeza. Tem pessoas que boicotam o prazer, tem outras que não. Não tem necessidade. Com certeza. Que tem necessidade, aliás, e que não querem esconder isso. Mas daí isso é muito mais amplo, muito mais complexo. Qualquer dúvida, vocês podem... Posso passar teu telefone? Pode. Posso? 9927, porque senão eles vão ter um ataque lá, 9927-0768, telefone da Maria Lúcia Badalotti Tavares, para o consultório, para qualquer dúvida. Quem mandou essa cartinha pequenininha para nós foi a Emerli. Beijo, legal, Emerli, que está aí vendo sentadinha todo dia aí. A Emerli tá vendo a gente. Obrigada, querida, pelo carinho. Maria Lúcia, vamos fazer um quadrinho assim de você vir uma vez por mês, tirar umas dúvidas da gente? Pode ser? Vamos. Tu tem esse tempo? Tenho. Vamos, e se vocês querem que a gente volte com a Maria Lúcia falando sobre outra, de repente só disfunção, um programa inteiro, a gente faz isso com o maior prazer para vocês. Querida, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada de coração você ter vindo aqui, dado esse tempo, e com certeza de agora em diante a gente vai se ver muitas vezes mais. Obrigada. Obrigada, um beijo grande. E deixa eu dizer uma coisinha para vocês, que a gente resolveu assim agora de última hora, dia sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, não vai acontecer o Papo de Cozinha, tá? A gente vai fazer um programa especial de mulheres aqui na sexta-feira e na outra sexta-feira, claro, daí volta ao normal o programa Papo de Cozinha. Então, sexta-feira eu estou novamente aqui ao vivo com mulheres super especiais. Beijo grande, obrigada pela audiência e até sexta. Tchau. Beijo, Bete, e você? Dia a dia, companhia pra você.
Judete e você na TV. Oferecimento Lunks Rouparia. Apoio Clínica da Pele.